começar a gravar. Então, já está gravando. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu colocar. Acho que é aqui. Bom, então, bom dia novamente. A gente vai iniciar nosso segundo aulão, né? Algum tempo atrás a gente teve o primeiro. Espero de coração que seja muito produtivo para vocês, porque eu preparei, né? Abordando os principais conteúdos. Claro, a gente não vai conseguir abordar toda a nutrição aqui, e até mesmo para estudar, vocês estudarem 4 anos, né? Mas a gente vai conseguir, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para vocês, né, irem bem nas provas que vocês vão fazer. Então, a gente vai começar com o conteúdo de nutrição humana. Quem for fazer o seletivo de Mirassol, né, é um dos conteúdos abordados no edital e que cai muito, né, sobre os macros e micronutrientes. Então, a gente vai iniciar falando sobre os carboidratos, né. Uma coisa que é importante, que sempre cai, que eu já vi algumas provas cobrando, que é o quê? Deixa eu só minimizar aqui. Que é sobre o composto do carboidrato. Então, se cai uma questão, como que é o composto orgânico? Como é formado esse carboidrato? Então, é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, já caiu questões relacionadas a isso. Então, se cai sobre a composição orgânica, o carboidrato, né, é formado pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente vai ver, né, que depende se é um mono, depende da classificação, pode variar a quantidade, né, de carbono, enfim. E aí só uma questão, né, para vocês verem como que cai. Lembrando que todas essas questões foram retiradas de provas de concursos atuais, certo? Então caiu uma questão, julgue verdadeiro ou falso. Os carboidratos são as principais fontes de energia para o nosso corpo. São estruturas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Coloquem aí no bate-papo, vocês acham que é verdadeira ou falsa? Vocês acham que essa estrutura é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio? Verdadeiro. Isso mesmo. Professora, não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo mandar a minha Ah, tá. resposta. Peraí. Não tem problema não. Então, realmente é uma questão verdadeira. Então, é dessa forma, né, que pode ser abordado. Lembrando que a gente pode ser abordado de várias outras formas, né? Mas uma da forma, né? Uma forma, desculpa, foi abordado uma questão de concurso foi desta forma. Outro não menos importante, né? Inclusive, a gente abordou isso no aulão do concurso para 4 marcos e caiu. Então, pode cair, né? Se não cair no seletivo de Mirassol, pode cair em qualquer outro, né? Em qualquer outra prova, mas sempre cai. Sobre a classificação dos carboidratos, né? E às vezes passa batido, né? A gente estudou na graduação, mas acabou esquecendo. Então, a gente tem 4 classificações dos carboidratos. Primeiro, monossacarídeos. Mono, pense em um. Então, vai ser só glicose, frutose e galactose. Não tem a quebra. Então, esse é o composto. Glicose, frutose e galactose. Já o de sacarídeos, que a gente vai pensar em 2. Pensou em 2, então é o quê? Divisão. A sacarose, na quebra que vai sofrer, né? Vai formar, né? Não vou dizer formar, mas vai resultar, né? Essa quebra da sacarose vai resultar em glicose e lactose.
Então, glicose mais lactose é a formação da sacarose. Ai, caiu uma questão para saber se é mono, se é di. O que a gente vai pensar? Tem dois compostos? Se tiver dois, é disacarídeos, né? A lactose, a quebra da lactose resulta na glicose e na galactose. A maltose, a quebra da maltose resulta na glicose e, né, glicose e glicose, duas moléculas de glicose. Então, isso a gente já consegue eliminar, né? Porque é muito conteúdo. Ai, meu Deus, será? E na hora da prova, a gente pode saber e dar um branco. Será que é mono? Será que é di? O que vocês vão saber, né? Geralmente, pode perguntar já apresentando o resultado dessas duas quebras ou não. Então, se for mono, é glicose, frutose e galactose. Se for de sacarídeos, né, vai ser sacarose, lactose e maltose. Os oligosacarídeos, né, a maltodextrina, estaquiose, rafinose e fruto oligosacarídeos. Então, esses vão ser os oligosacarídeos. Já o polissacarídeos é a amilose e a amilopectina. Então, pode cair. Geralmente, né, o que a gente consegue identificar olhando as provas de concurso cai muito sobre monossacarídeos e disacarídeos, né? Mas nada impede de cair sobre o oligosacarídeos, polissacarídeos, enfim. E aqui uma questão, né, que vocês depois podem responder no bate-papo. Então, monossacarídeos são carboidratos mais simples, sim, né? Como eu falei para vocês, é uma molécula, a grosso modo falando, para vocês memorizarem. Quando hidrolizados a compostos de massa molar menor, formarão compostos que não serão mais carboidratos, né? Já são a glicose. São exemplos de monossacarídeos presentes em alimentos: glicose, sacarose e galactose. A glicose, a gente sabe que é um monossacarídeo, e a sacarose, a gente sabe que não é, né? Porque a sacarose vai ser o quê? As duas moléculas de glicose e frutose, né? Isso formarão, desculpa, aqui saiu errado. Aqui é frutose, certo? Lactose, isso. Então, a gente sabe que não é. E a galactose, né? Tá ok. Já a B fala glicose, frutose e galactose. Então, essa seria, né, a questão. Já a C, maltose, sacarose e lactose. Então, a gente sabe que não são, né, tanto a sacarose quanto a lactose, eles não são um monossacarídeo, certo? São disacarídeo. Maltose e rafinose, a gente viu que a rafinose é um oligosacarídeo, certo? Depois eu vou arrumar aqui para vocês. Saiu errado no... Mas aqui é frutose, certo? Então, né, se caísse uma questão, a gente saberia que é a B, porque está perguntando o quê? Quais são os monossacarídeos, né? Então, e a gente já ia eliminando. Às vezes eu fiquei em dúvida em um ou outro, né? Mas aí a gente vai eliminando. A questão 3. A tabela lista 3 glicídios e seus componentes: maltose, glicose mais glicose, sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose. Então, aqui são disacarídeos, né? Porque tem dois componentes resultantes da quebra, né? Então, se acontecer a quebra dessa maltose, a gente vai conseguir esses dois componentes aqui. Então, sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão de amido, do amido. A sacarose é um disacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. A lactose é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo ser humano. A maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos. Os três glicídios são disacarídeos encontrados nos vegetais.
E aí, qual que vocês acham que é a opção correta? Coloquem aí no bate-papo. Qual a opção correta? O que vocês acham? A Carolina colocou questão B, então vamos lá. Vamos responder de 1 a 1. Sobre os glicídios, a tabela é correta afirmar que a maltose é o monossacarídeo resultante da digestão de amido. Maltose, a gente sabe que não é o monossacarídeos, né? Com esse quadro, a gente já consegue identificar. Então, foi uma questão de concurso, caiu dessa forma, né? Uma questão de concurso de 2014. A B. A sacarose é um disacarídeo encontrado em abundância, na cana-de-açúcar. Vamos ver, né? A C. A lactose é um polissacarídeo? A gente sabe que não, né? Porque aqui já fala que é um disacarídeo, então essa questão já está errada. A maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos? A gente sabe que não, né? Se tem dois componentes, se você já essa questão, se vocês conseguissem, né, visualizar esse quadro, viu dois componentes de sacarídeo, já conseguiria eliminar. Então a gente sabe que não. Os três glicídios são disacarídeos encontrados nos vegetais. A gente sabe que a lactose, né, ela não é encontrada no vegetal, é no leite de origem animal. Então, realmente, a questão correta seria a questão B, né? É um disacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. Então, essa seria a questão correta. Ainda sobre os carboidratos, né? Uma coisa que podem cair só para relembrar é sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica. Então, os dois são diferentes porque o índice glicêmico ele vai avaliar a potencialidade do alimento de elevar a glicemia pós-prandial. O que às vezes cai? O índice glicêmico ele é feito em comparação a um alimento de referência, né? Que é a glicose ou pão branco. Então, esse alimento a gente tem uma certa quantidade, por exemplo, 50 gramas, é comparado com o índice glicêmico, né, do alimento de referência, que é a glicose ou pão branco, é a potencialidade de elevar a glicemia. Então, aí pode ser classificado como baixo, médio e elevado, né? Então, baixo até 55, médio de 56 a 69 e elevado maior que 70. Já a carga glicêmica a gente vai avaliar a qualidade desse carboidrato. Então, é feito um cálculo, né? Então, um cálculo que leva em conta o índice glicêmico e a quantidade daquele alimento, né? Enfim, a quantidade de carboidratos daquele alimento em gramas dividido por 100. Então, é diferente o índice glicêmico e a carga glicêmica, né? Até mesmo os parâmetros para avaliação em relação aos números são diferentes, né? A carga glicêmica pode ser considerada baixa, média ou elevada, e aqui a gente tem os valores, né? Se o índice glicêmico é 55, a carga glicêmica é menor ou igual a 10, o médio é de 11 a 19 e o elevado é maior que 20. Então, a questão 4. O índice glicêmico é usado para classificar os diferentes carboidratos, dietético quanto à sua capacidade de elevar a glicemia quando comparados ao alimento de referência. Vocês acham que essa questão é verdadeira ou falsa? O índice glicêmico é isso? O que vocês acham? Essa questão é verdadeira ou falsa? Camila, Oi?
Você pode explicar novamente o Posso outro sim. slide? Sim, vou voltar. Então, a gente tem, ainda nessa parte de carboidratos, né, pode cair alguma coisa relacionada a índice glicêmico e carga glicêmica, né? O índice glicêmico, a gente vê que os valores, né, são bem maiores que carga glicêmica. É um dos parâmetros que a gente pode, que às vezes pode cair. Esse valor de referência é em relação ao índice glicêmico ou à carga glicêmica. Então, qual é a diferença dos dois? O índice glicêmico vai avaliar, né, uma quantidade de alimentos, a potencialidade desse alimento de elevar a glicemia. Então, ele come esse alimento e como que é essa elevação da glicemia, né? É pós-prandial, que é após a refeição. Mas como que eu vou saber se eleva muito? Como que eu vou comparar? Com um alimento de referência. Então, para eu avaliar esse índice glicêmico, eu vou pegar um alimento de referência e vou avaliar. Por exemplo, 50 gramas desse alimento. Como que é essa elevação? Quais são esse alimento de referência que eu vou usar como parâmetro? A glicose ou o pão branco. Então, se cair alguma coisa em relação ao alimento de referência, eu já penso em índice glicêmico, porque eu vou comparar a ingestão desse alimento, né, com um alimento de referência, certo? Porque a gente sabe que a glicose e o pão branco, eles elevam, né, muito rápido a glicemia. Então, eu vou comparar, certo? E aí a gente tem até um gráfico também da curva glicêmica, né? Já a carga glicêmica, a gente vai avaliar a qualidade. Então, é feito um cálculo, onde a gente vai avaliar o índice glicêmico desse alimento, a quantidade desse alimento dividido por 100. Então, se cair alguma coisa sobre o índice glicêmico, como que eu avalio o índice glicêmico? Com o alimento de referência, né? Após o quanto, né? A potencialidade desse alimento para elevar a glicemia pós-prandial. Já a carga glicêmica, já tem um cálculo que depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que vocês têm que gravar, né? Pensar. O índice glicêmico eu vou avaliar a potencialidade de um alimento de elevar a glicemia pós-prandial, comparado com o alimento de referência. Já a carga glicêmica, a gente vai avaliar a qualidade desse carboidrato. E aí é feito um cálculo que eu vou mostrar para vocês. Certo? E aí a gente tem os valores que a gente pode avaliar a carga glicêmica. Então, os valores vocês vão ver que é menor e o índice glicêmico, né? Se é baixo, é 55, que são outros parâmetros. Então, essa é a diferença, né, do índice glicêmico e da carga glicêmica. Aí, essa questão pergunta, né? O índice glicêmico é usado para classificar os diferentes carboidratos dietéticos quanto à sua capacidade de elevar a glicemia, quando comparados a um alimento de referência. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. Então, essa é a definição de índice glicêmico, né? Então, a gente vai avaliar a capacidade do alimento de elevar a glicemia comparado a um alimento de referência. Quais são esses alimentos de referência? Pode ser a glicose ou o pão branco, né? Um desses dois alimentos. Então, é considerado como alimento de referência para avaliação do índice glicêmico a glicose ou o pão branco. Aqui outra questão, né? Então, todas essas questões, né, eu retirei de concursos. Então, realmente é dessa forma. Ah, não, mas não cai assim, né? Todas essas eu retirei de concurso, né? E eu sempre procurei os mais atuais, 2021, 2022. Claro, vai ter algumas questões que são mais antigas, mas eu priorizei as questões, né, de 2020, 2021, 2022, certo? A questão 5, ainda sobre índice e carga glicêmica, fala: a carga glicêmica e as fibras têm implicação importantes para indivíduos que manifestam a síndrome metabólica ou diabetes. A gente sabe, né, que principalmente quem tem diabetes deve avaliar o índice e a carga glicêmica desse alimento. E aí a gente sabe que as fibras ajudam, né, nesse controle também. Assim como o índice glicêmico, né,
ainda nessa questão, são fatores importantes que portadores de diabetes, síndrome metabólica devem avaliar. Sobre a carga glicêmica, é correto afirmar. Então, aqui vai fazer uma pergunta sobre a carga glicêmica. Então, o que é a carga glicêmica? É o teor de carboidrato disponível nos alimentos. B. É usada para classificar os diferentes carboidratos dietéticos quanto à sua capacidade de elevar a glicemia quando comparados ao alimento de referência. É o índice glicêmico do carboidrato dividido por 100 e multiplicado pela sua quantidade de teor de carboidratos disponíveis em gramas. Tem seu valor estimado usando o pão branco e a glicose como alimentos de referência para conveniência dos consumidores. E aí, o que vocês acham? Qual seria a resposta certa? Então, o que é importante, vocês podem ficar na dúvida que eu acabei de falar, mas deem uma olhada além e verifiquem. O que vocês colocariam, né? Na questão, vocês acham que são verdadeiros? Qual opção é verdadeira? Vou dar um tempinho aí, vocês pensem aí. Pessoal, caso caia a reunião, vou abrir outra. Ontem eu fiz o teste, deu mais de 1 hora. Aí vocês. Deixa eu só. Vamos lá. Caso caia, eu abro novamente e falo para vocês. Questão C, vamos lá. Então, a questão A é o teor de carboidratos disponível, ou seja, carboidratos menos fibras nos alimentos. Então, a gente sabe que não é só o teor, né, de carboidrato disponível. É usado para classificar os diferentes carboidratos dietéticos quanto à capacidade de elevar a glicemia quando comparados a um alimento de referência. A gente sabe que aqui é o índice glicêmico, não a carga glicêmica, né? Então, essa está errada. Essa informação não é relacionada à carga glicêmica, sim ao índice glicêmico. A C é o índice glicêmico do carboidrato dividido por 100 multiplicado pela sua quantidade de teor de carboidratos. Então, é isso. Coloquei até aqui para vocês, esse é o cálculo da carga glicêmica, né? É o índice glicêmico daquele alimento vezes a quantidade daquele alimento em gramas dividido por 100. Esse é o cálculo da carga glicêmica. Então, tá correto. E a D tem seu valor estimado usando o pão branco e glicose como alimentos de referência para conveniência dos consumidores. Então, esse daqui também é o índice glicêmico e não a carga glicêmica. Então, a resposta correta realmente é a C. A gente vai ficar aqui. Aí, deixa eu ver se tem como apagar.
Eu coloquei lá, mas enfim, vamos lá. Essa é a fórmula da carga glicêmica. Vamos lá, em relação às fibras, né? Que pode cair, enfim. O que a gente tem que saber? A diferença das fibras, para que serve, né? E quais são esses tipos de fibras. Então, as fibras solúveis, o que vai ser recomendado em quais casos? Na diarreia, né? Então, na diarreia é recomendado as fibras solúveis, certo? E as insolúveis na constipação. Insolúveis, né? Já pensa em constipação. Quais são as fibras solúveis? Pectinas, beta-glicanos, gomas, frutanos, inulina e fós e uma fração da hemicelulose. Então, essas seriam as fibras solúveis. Como eu falei para vocês, né? No outro aulão, repito. É melhor memorizar as fibras insolúveis, que é menos. Então, o que tiver diferente, provável que seja solúvel, porque a gente não vai conseguir, né, gravar tudo, enfim. Mas é importante vocês saberem que as fibras solúveis são utilizadas na diarreia e as insolúveis na constipação, certo? E as fibras insolúveis incluem a celulose, lignina e a maior parte da hemicelulose. Então, a hemicelulose pode ser tanto solúveis quanto insolúveis, mas ela está mais presente na insolúvel, a maior quantidade. Então, muito provável, se tiver uma questão falando sobre a hemicelulose, vai ser classificada como fibra insolúvel, certo? Então, lembrando que a fibra solúvel é recomendada na diarreia e a fibra insolúvel na constipação. E aqui eu trouxe uma questão, até mesmo para pensar e para eu mostrar para vocês outras formas que podem cair em relação à fibra. No que diz respeito aos tipos de fibras, assinale a alternativa correta. As fibras solúveis contribuem para o aumento do volume e fluidez das fezes e motilidade intestinal, atuando como laxantes naturais. A B. As fibras solúveis auxiliam na redução da glicemia sanguínea. A C. As fibras insolúveis são capazes de formar um gel. Quando misturados com a água, aumenta o tempo de absorção dos nutrientes. E a D. As fibras insolúveis, pectina, mucilagem e gomas, auxiliam na redução do colesterol total. Então, vamos lá, né, ver. Eu vou falando para vocês, questão por questão, como pode cair. Na letra A, fala que as fibras solúveis contribuem para o aumento do volume e fluidez das fezes e motilidade intestinal, atuando como laxantes naturais. A gente sabe que não. Aqui seriam as fibras, né, insolúveis. Por quê? As fibras solúveis são recomendadas para diarreia, né? Ou seja, a pessoa está com diarreia, eu quero parar, recomendo as fibras solúveis. Então, aqui está errado, né? Atua como laxante natural? Não, né? Pelo contrário, ela vai constipar, né? O intuito do consumo dessa fibra é que, a grosso modo falando, o paciente segure as fezes, né? Pare de ter diarreia, enfim. Então, por isso que está errada. Então, se eu soubesse só a diferença para que serve a fibra solúvel e insolúvel, eu já conseguiria acertar essa questão, já conseguiria eliminar, né? Porque eu ia lembrar, não. Eu lembro que a professora falou que a fibra solúvel é para diarreia. Então, se é para diarreia, ela não atua como laxante. Então, essa questão está falsa. Eu já conseguiria eliminar. As fibras solúveis auxiliam na redução da glicemia sanguínea, né? Vamos ver. As fibras insolúveis são capazes de formar um gel quando misturadas com a água, aumenta o tempo de absorção dos nutrientes. Então, essa questão do gel está correta. Então, realmente as fibras, né? Mas aqui aumentam o tempo de absorção? Não, eles aceleram o tempo de absorção, né? Então, eu quero que vá mais rápido ali. Então, por isso que essa questão está falsa. A questão do gel está ok, mas ficaria falso, aumenta o tempo de absorção. Pelo contrário, vai acelerar, formar esse gel e acelerar. Por isso que é usada na constipação. As fibras insolúveis, pectina, mucilagem e gomas auxiliam na redução do colesterol total. Então, se eu soubesse quais são as fibras insolúveis, eu já conseguiria colocar como falsa. Por quê? Eu sei que a pectina e as gomas são fibras solúveis, né? Então, essa questão está
falsa. Então, realmente, a questão verdadeira é a B. Então, sim, as fibras solúveis auxiliam na redução, né, da glicemia, certo? Então, essas fibras vai apresentar um efeito na glicemia, né? Tanto é que é recomendado, quando a pessoa tem diabetes, que a gente recomenda o aumento da fibra, né? A gente recomenda os carboidratos integrais, que a gente consegue aumentar esse consumo de fibras. Então, a questão verdadeira seria B. Se vocês quiserem já anotar, as fibras solúveis, sim, vão ajudar na glicemia sanguínea. E as fibras insolúveis também, né? Agora, se estivesse aqui, somente as fibras solúveis auxiliam na redução da glicemia sanguínea, estaria errado, porque as fibras insolúveis também podem auxiliar, certo? Mas aí, com essa aula que a gente teve, né, com esses conteúdos abordados, vocês já conseguiriam ir cancelando. Vocês estão vendo que a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que saber, né, sintetizar o conhecimento que a gente sabe aplicar, né? Não sei tudo sobre as fibras, mas eu vi que as fibras solúveis são para diarreia. Então eu já consigo eliminar aqui porque, epa, atua como laxante, né? Não sei tudo sobre fibra, né? Mas sei que as fibras insolúveis são destinadas para constipação. Então eu não quero aumentar o tempo, né? Eu quero aumentar o tempo na diarreia. Eu não quero aumentar o tempo na constipação, né? Eu quero que deixa eu só um momento aqui que fala que vai. Deixa eu só salvar essa gravação. Deixa eu só ver aqui. Só um momento, pessoal. Pausar o compartilhamento. Não.